É, Até o século XXVIII, que é quando a medicina começa a fazer os partos, todo o parto era feito por parteiras. Essas parteiras eram mulheres das comunidades que tinham conhecimento natural para fazer os partos. Eram mulheres que orientavam as mulheres em relação à gestação, a contagem dos meses da criança era feita através da lua e o parto era natural. Então, nessa questão desses partos, muitas crianças morriam, muitas crianças não chegavam a nascer. Por quê? Porque a mulher tinha algumas complicações, ou a criança não estava pronta para o nascimento, e várias outras coisas interferiam aí nessa questão das parteiras. O parto era feito em casa, os cuidados eram tomados, não tinha a mesma estrutura de um hospital. Imagina só como era isso. Geralmente no quarto, onde algumas mulheres tinham acesso a essa criança, ou a essas crianças. Então, em alguns filmes, nós podemos ver essa questão do parto natural. E as mulheres davam à luz, recebiam os cuidados iniciais, e essas parteiras conduziam essas mulheres dizendo como era o primeiro banho, como é que tinha que cuidar da criança, como era que tinha que ser feitos os cuidados pós-partos, por que falar de sexo. Imagine só como era difícil porque essas mulheres se casavam novas, né? Porque antigamente era assim. Não tinham conhecimento do que era uma vida sexual. Ficavam grávidas porque antigamente não existiam contraceptivos. Então, muitas crianças foram abortadas, muitas crianças. E a mulher geralmente uma gravidez atrás da outra. A minha avó, por exemplo, materna, ela teve 14 filhos. Então, era sempre uma gravidez atrás da outra, fora os abortos que aconteciam, porque a mulher não podia negar o sexo para o marido. Não era possível isso. E era uma gravidez atrás da outra, e as crianças iam nascendo e muitos morriam no parto. Outras ficavam doentes, tá? E crianças morriam, outras nasciam, porque o parto ele influencia muito na saúde da criança. E como não tinha estrutura, eles se viravam como podiam se virar. E essas parteiras davam aí as instruções iniciais, faziam os partos e falavam dos cuidados a princípio. Isso aí era para ser feito pelas mães, mas as mães não falavam sobre isso, não orientavam os filhos sobre essas questões, porque era uma questão de vergonha. Imagina uma menina de 16 anos, 15 anos casando, tendo a primeira relação. Nem sabia o que estava acontecendo direito, porque era uma criança. Ficava grávida, tendo bebê. Era uma criança cuidando de outra criança, sem estrutura e sem orientação. Então as meninas ficavam menstruadas, nem sabiam o que era menstruação. Tinham que dar essa explicação porque achavam que estavam morrendo, né? Então, ficavam menstruadas e saíam correndo porque falavam: não, eu estou sangrando, eu estou morrendo, porque não recebia essa orientação que hoje é feita nas escolas, né? Hoje tem a internet, hoje os pais falam com muita clareza, hoje esse assunto é tratado com liberdade. Então, se eu não tenho uma estrutura para fazer um parto, ninguém ensinou, porque ninguém ensinava as parteiras. Os homens, eles viviam atrás dos seus instintos naturais. Qualquer complicação infligia na vida das crianças, da criança ou então da mãe. Então, muitas mulheres morreram aí no parto. Então, tem famílias que têm parteiras no sistema familiar. E essas crianças que foram vítimas, a mulher, ela se dispõe a ser parteira, ela se dispõe a auxiliar. Eu acredito que elas faziam isso com uma boa intenção, é o que acontece, né? Mas essas crianças morriam, ou até mesmo a mãe morria. Então, logo essa mãe ou essa criança se tornavam vítimas dessa parteira. Aí você pode me dizer assim: Francisco, mas não era a intenção dessa parteira que essas crianças morressem. Não era a intenção dessas parteiras que as mães morressem. A intenção maior aqui é o quê? Era que essas crianças nascessem, era feita por amor e que a mãe sobrevivesse para cuidar dos filhos, mas não era o que acontecia. E isso sistemicamente, o sistema vê como? O sistema ele vê essa criança que morreu, a mãe que morreu como vítimas. E quem ocasionou essas vítimas? A parteira. Eu tenho no meu sistema familiar uma parteira. Então eu preciso fazer o reconhecimento dessas vítimas que morreram. Por quê? Foram vítimas. Lembra que elas fazem parte do mesmo sistema familiar? Então eu tenho dentro do meu sistema familiar vítimas acontecendo. Então é muito comum observar famílias que tiveram parteira no seu sistema familiar. As mulheres que vêm depois têm problema para engravidar, têm partos difíceis, têm aborto, e tem mulheres que
tem infertilidade. E tudo isso tem ligação direta com vítimas que morreram no parto, ou a mãe ou o filho. Isso tem como mudar? Tem. Eu preciso fazer um reconhecimento, dando lugar no meu coração, para essas vítimas que faleceram, para essas vítimas que morreram. Porque ainda que a parteira teve a melhor das intenções possíveis, vidas pagaram pela falta de condições daquela parteira ao realizar o parto. Então a situação ela é muito grave, é muito complicada nesse caso. Precisa de reconhecimento, ainda que eu não queira olhar. Então a minha avó era parteira, a minha avó era chamada por todo mundo. A minha avó fazia o parto, das filhas dos prefeitos, dos filhos. Então, nós não estamos indagando aqui a intenção, mas sim um resultado. Então, quando eu falo de constelação familiar, eu não vou ficar presa somente na intenção. Essa intenção foi boa? Foi. Mas que resultado nós obtivemos disso? Não foi tão bom assim. Então, eu vou olhar para o resultado. Eu vou olhar aquilo que precisa ser alinhado, aquilo que precisa ser colocado no lugar. Para que as futuras gerações não paguem por isso. Então, sem julgamento, tá, gente? Eu vou olhar, tá, de forma sistêmica. E eu não vou olhar de nenhuma forma com julgamento. Cada um faz o que pode fazer no momento que fez. Era o que tinha que fazer. Então se levantaram pessoas com dons naturais. Só que esses dons naturais afetaram a vida de outras pessoas. Isso tem que ser observado. E é claro que existiam parteiras de boa fé e parteiras de má fé também. Só que a gente não conhece o que está dentro de cada um, a gente não conhece a intenção de cada um. E isso é limitado para nós, nós conhecemos até uma certa parte. Então eu faço algumas pesquisas às vezes, converso com pessoas, porque eu acho interessante, principalmente pessoas que são mais velhas, que trazem experiências, que vivenciaram situações que a gente nem imagina um dia vivenciar. Que é um conhecimento coletivo, que é um bem coletivo, que é também o saber coletivo. Então, porque às vezes a gente pensa que tem um conhecimento de tudo e não tem, a gente não sabe, a gente trabalha e olha muitas vezes por aquilo que nós estamos ouvindo, mas efetivamente essas pessoas que passaram por uma complicação, que passaram por alguma dificuldade, que viveram esse tempo de parteiras, elas trazem uma experiência bem interessante, principalmente pessoas que tiveram muitos filhos, tá? Então, minha avó contava que tinha uma parteira que todo mundo queria que ela fizesse o parto, porque as crianças vinham ao mundo independente do parto, se fosse difícil ou não. Ela tinha dedicação naquilo que ela fazia, ela tinha experiência naquilo que ela fazia, e isso não isenta de alguém ter morrido na mão dela. Então, ela teve boa intenção? Teve. Mas será que as crianças não morreram? Será que a mãe não morreu? Será que aquele menininho que veio ao mundo não morreu? Aquela menininha que veio ao mundo não morreu? E tem outro caso, esse caso é do interior da Bahia, onde a mulher não podia saber que alguém ia ganhar bebê, que ela queria fazer o parto. Só que era uma coisa assim terrível, porque ela puxava a criança. Teve criança que ela quebrou o braço quando a criança estava nascendo, teve criança que ela furou o olho, teve criança que ela apertou tanto essa criança que essa criança ficou com defeito no corpo. Então são várias situações que precisam ser trabalhadas e precisam ser entendidas para que a constelação tenha um efeito. Eu quero entender mais da história da minha família. Então, é o melhor que você tem para fazer. Eu acredito também que nós deveríamos aprender na escola, saber qual é a origem da nossa família, entender o que aconteceu na nossa família, para ter um discernimento daquilo que é bom, daquilo que eu tenho que reconhecer, daquilo que eu tenho que melhorar, daquilo que eu estou repetindo e dos problemas que eu tenho, dos sintomas que eu tenho, o que isso tem a ver com o meu sistema familiar. Então, tem gente trabalhando. A infertilidade não consegue, a pessoa faz vários tratamentos e não consegue engravidar. E o médico fala, eu não sei por que você não consegue engravidar, não tem nada errado com você, está tudo certo, está tudo bem, vamos esperar. E a pessoa tem aí na família dela uma parteira que precisa ser reconhecida, ou as vítimas da parteira que precisam ser reconhecidas. E isso é resolvido em uma sessão de constelação familiar, por exemplo, tá? É claro que tem outros motivos para a infertilidade, eu não estou dizendo que é o único motivo, mas tem situações onde tem que ter um start na minha cabeça, um alerta na minha cabeça dizendo assim, olha, na minha família existiam pessoas que faziam isso, isso e isso. O que é que isso pode influenciar na minha vida? O que é que isso está influenciando na minha vida efetivamente? E o que é que eu posso fazer para poder quebrar essa influência, para quebrar essa repetição, para não cair em alguns erros que foram praticados? Então, talvez uma parteira na família pode trazer uma consciência
de que o médico não é tão importante assim. Então tem pessoas que fogem do médico. Por quê? Para que eu quero um médico se tem uma parteira no meu sistema familiar? Isso é muito louco. E a pessoa deixa de ir ao médico, ela não faz um exame, ela não se preocupa. E quando vai ao médico, já se torna uma situação onde não tem mais jeito, por exemplo. Então, olhar o sistema familiar faz todo sentido. Olhar para o meu sistema familiar faz toda a diferença. Reverenciar essas mulheres que foram tão importantes, que trouxeram tantas pessoas, também é muito importante. Não esquecendo de que nós temos que olhar para as vítimas também, que sofreram mesmo com a boa intenção das parteiras.